Então, pessoal, avançar mais no nosso projeto, lidere a si mesmo. Mais uma aula solução do problema, um balanço geral de quase tudo que já fizemos até agora. Vamos lá? Então, essa é a aula de hoje, aula 105 de 123 aulas, dia 18/12, aula solução de problemas. O que a gente planejou para hoje, olha? Quais foram os capítulos ou artigos estudados até agora? Um a um, todos eles, com alguns pontos principais, que eu lembro aqui, que você guardou o seu. E o que que espera a gente no próximo capítulo? Então, o primeiro de todos os artigos foi esse, Seja o líder de si mesmo em 8 passos, do Jean Tenório. Então está lá nesse capítulo que a gente precisa ser líder de nós mesmos, como é que a gente iria fazer isso, com os passos sugeridos, ou seja, os 8 passos que discutimos na aula do Jean Tenório. Desde o marco zero na leitura, iniciar 3 páginas por dia, passando pelo item 1, seu primeiro projeto de liderança é você mesmo, e aí por diante, a importância da decisão, DPA, o ciclo das influências. Onde é que estudamos eles? Olha, foi desde a aula 4, das 123, até a aula 13. Então, se vocês quiserem revisar, lembrar, esqueci de algum item, nessas referências você consegue voltar ao capítulo do Jean, está lá no YouTube, organizado na playlist, Lidere a Si Mesmo, no projeto. Só entrar com o número da aula, você vai entrar com os convidados e como a gente discutiu. Partimos então para o segundo item, o segundo artigo, o segundo capítulo, um futuro de resultados é inevitável, com a Morgana Meirelles. Acreditar e sonhar, agir e planejar. Está lá, só 2 itens. Lidere a si mesmo, faça o que precisa. Estudamos esses itens na aula 14 até a aula 23. Com a presença da Morgana, em todos aqueles assuntos, tudo que a gente foi podendo evoluir aula a aula. No terceiro capítulo, os desafios da liderança, de Claudemir Santos. Discutimos mudanças, tipos de lideranças, e quais o líder agrada a você. A importância da gente entender que tem líder e que tem situações que precisam ter. Que os ciclos e as mudanças são inevitáveis. Isso aí ocorreu da aula 24 até a aula 38. Então todas elas lá, busquem, tire dúvidas. Seguimos com o capítulo Seja Você ou a Líder de Seu Sucesso, Érica Alves. Um pouco de metas, um pouco das crenças limitantes, as ações que são necessárias para que a gente possa vencer, inclusive, essas crenças. Está lá, dentro do capítulo dela, mais 5 passos, mais 5 estratégias que a gente pudesse fazer isso. Primeiro passo, defina onde você quer chegar. Segundo, conheça e reconheça seus principais valores, até a hora da ação no 5º passo. Não foi discutido com a Érica, avançamos, isso ocorreu da aula 39 até a aula 51. Depois, toda conquista começa com um sonho. Poliana Lavallo. Desde o autoconhecimento, a virada de chave, como aspectos principais, mas foram lá os 4 itens. Seja você responsável por si mesmo, olhar para dentro, exercício necessário, as verdades do passado que carregamos, fechando com a grande virada de chave, e aí fomos para alguns ciclos, alguns psicólogos e psiquiatras, algumas correntes do pensamento da psicologia. Começamos a entrar mais forte nisso, na necessidade do autoconhecimento, da aula 52 até a aula 61. Aí chegamos no capítulo da Márcia Yamazaki, ser líder significa correr riscos. Riscos, perguntas, por quê, por que não. Olha lá os itens, 5 itens no capítulo da Márcia. Aulas 62 até a 72. Então, 11 aulas aí no capítulo da Márcia. E aí vem o capítulo da Mary Cacheta Marinho. Você é fruto das suas escolhas. Autoconhecimento, desafios, falar todos os 4 itens. O autoconhecimento como forma de liderar a si mesmo, descobrindo a riqueza que há em você, o desafio de enfrentar a si mesmo, caminhos para a jornada daqueles que lideram a si mesmo. Chegou lá já na página 104 do livro, aulas 73 até 83. Vamos para o capítulo Quando Você Lidera a Si Mesmo, Fernanda Assunção. É o capítulo que acabamos na aula de ontem. As atitudes, ressignificação, os ciclos, Então, nesse capítulo foram mais 7 itens, Desde o item 1, falando em liderar a si, você já arrumou a cama hoje, na história de arrumar a cama, acorda cedo, do ouve, escuta, da aula 84, a aula 105, um pouco mais longo, um pouco mais detalhado. E o que é que espera a gente agora? O último item, o último artigo, produtividade passo a passo, com Guilherme Nascente. Abordar um pouco performance e valores. Olha lá, um único item, deixou só isso para a gente encerrar. Mas é isso que a gente vai trabalhar nessas aulas restantes, Então está lá, produtividade passo a passo, consciência para a verdadeira alta performance,
com Guilherme Nascente. Devemos tratar ele desde a aula 106, próxima aula, até fecharmos na aula 123, ou algumas discussões que a gente pode planejar lá, dependendo do feedback de vocês. Então esse é o nosso projeto, esse é o nosso curso, é onde estamos. Espero que essa reta final seja extremamente valiosa para que a gente possa ter alta produtividade e nos liderarmos, né, no dia a dia. Aula de amanhã, sábado, debate inicial com Guilherme Nascente.